Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula e hoje em clima de festa junina. Eu vou convidar vocês para cantar comigo uma musiquinha de São João. Todos juntos comigo, certo? Vamos lá! Olha pro céu, meu amor, ver como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão, e no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Muito bem! Agora nós vamos continuar a nossa aula. Hoje, dia 23/6/2020. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades da aula passada e vamos iniciar o capítulo 5, falando em geometria, divisão e tempo. Para a gente iniciar a aula, eu quero que vocês peguem aí a apostila de vocês para a gente fazer a correção. Lá na página 20. Então, peguem aí os materiais, a apostila e abram na página 20. Na página 20 apresenta a seguinte situação problema. Marcela e Nicole nasceram em janeiro. Marcela nasceu em 1993, 5 anos depois de Nicole. Esse é o problema. Qual das moças é a mais velha? Nicole. Nicole é mais velha. Em que ano Nicole nasceu? Vamos lá. Para nós sabermos o ano que Nicole nasceu, a gente vai fazer uma subtração. Marcela nasceu em 93 e Nicole tinha nascido 5 anos. Já tinha nascido há 5 anos. Então, vamos ver. 1993 menos 5, Nicole nasceu em 1988. Qual é a diferença de idade entre elas hoje? A diferença é de 5 anos. Letra D. Qual é a soma da idade delas hoje? Hoje nós estamos no ano de 2020. Então, nós vamos fazer com o ano de 2020. Nós sabemos que Marcela nasceu em 1993. Então, nós vamos fazer uma subtração. E sabemos que Nicole também nasceu em 1988. Aí, a gente descobriu que Marcela tem 27 e Nicole tem 32 anos. Quando a gente descobrir isso, nós vamos fazer uma soma. Vamos somar as idades. 27 mais 32, a soma é 59 anos. E na letra E, qual será a soma das suas idades no próximo ano? Quando eu falo em próximo ano, quer dizer que vai ser um ano a mais. Então, eu vou somar a idade delas mais 1. 28 mais 33, que vai ser igual a 61. E daqui a 4 anos? Daqui a 4 anos, então, nós vamos somar a idade delas atual mais 4 anos, que vai ser igual a 27 mais 4, 31, 32 mais 4, 36, 31 mais 36, 67 anos. Ainda na página 20, nós temos aí a letra F. Pense a respeito do raciocínio que fez no item anterior e explique como se faz para calcular a soma das idades de duas pessoas daqui a alguns anos. Pronto. O meu raciocínio foi esse. Foi a subtração aí e também as somas das idades. Podemos dobrar a quantidade de anos futuros e juntar a soma atual das idades. Se o seu raciocínio foi outro, mas se você conseguiu chegar na resposta certa, diga aí
e escreva aí como foi que você pensou para calcular a soma das idades aí das pessoas, ok? Agora um desafio. Pensando na explicação dada no item F, como se faz para calcular a soma das idades de 3 pessoas daqui a alguns anos? Use esta situação para explicar. Veja bem, Michele tem 6 anos, Alana tem 9 anos e Lélia tem 14 anos. Quantos anos elas terão juntas daqui a 5 anos? Primeiro passo, nós vamos somar a idade de todas atual. 6 mais 9 mais 14 vai ser igual a 29. Essa é a idade atual. E daqui a 5 anos? Cada uma das meninas terá vivido mais 5 anos. Cada uma das meninas. São quantas meninas? 3 meninas. Então, eu posso aí fazer uma multiplicação. 3 vezes 5. 3, porque são 3 meninas. 5, porque são 5 anos depois. 3 vezes 5, 15. Ou seja, eu vou ter 29, que é a soma atual da idade delas, mais 15 anos, que é a soma das 3 daqui a 5 anos. 29 mais 15 igual a 44. A soma das idades será 44 anos. Agora, vocês vão pegar o caderno de atividades e abrir aí na página 35. A página 35 do caderno de atividades diz o seguinte: resolva os problemas a seguir. Nós temos aí duas situações problemas. Camila tinha economizado R$ 12,50 e juntou com a quantia que ganhou do avô. Então, ela ganhou uma quantia do avô. Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50. E ainda sobraram R$ 13. Que quantia Camila ganhou do avô? Nós temos aí que descobrir quanto o avô dela deu para ela. Primeiro, nós vamos fazer uma soma. Nós vamos juntar o que ela tinha economizado com o que ela gastou na cantina. O que ela tinha e com o que sobrou, na verdade. O que sobrou foi R$ 13 e o que ela gastou na cantina foi R$ 4,50. R$ 13 mais R$ 4,50, R$ 17,50. Pronto. Esse era o total que ela tinha. Agora, nós vamos fazer uma subtração, porque nós temos que descobrir quanto o avô dela deu para ela. Se ela tinha no total R$ 17,50, veja bem, antes ela tinha economizado R$ 12,50. Então, eu vou fazer uma subtração, o maior menos o menor. R$ 17,50 menos R$ 12,50. R$ 5. Então, Camila ganhou R$ 5 do seu avô. Letra B. Ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou o 8 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 8. Qual foi o número que Felipe digitou? O número que Felipe digitou foi 57.869. Agora, qual é a diferença entre esses números? Para mim saber a diferença de um número, eu preciso fazer uma subtração. Então, eu vou pegar o maior número e subtrair com o menor. O maior número é 87.569, menos o número que ele digitou, 57.869, que vai ser igual a 29.700. Essa é a diferença. A diferença é esse resultado, ok? Continuando agora ainda na página 35, lá na letra C, observe a figura formada com palitos de fósforo. Quantos quadrados aparecem nessa figura? Muitos podem ter respondido 4, mas na verdade são 5, porque a figura por inteiro é um quadrado.
com mais os 4 quadrados dentro da figura. Então, nós temos aí 5 quadrados, ok? Aí, no outro pontinho, pede que você troque 4 palitos de lugar para formar 3 quadrados. Desenhe aí sua resposta. Aí, você pode ter feito da maneira que você pensou, que você trocou. Uma das possibilidades é essa daí, formar 3 quadrados aí. Mas a sua resposta também está correta. Eu vi a de alguns, gostei também aí da estratégia que muitos usaram aí. Parabéns! Agora, vocês vão resolver comigo a página 21 aí da apostila. Então, vocês podem até pausar um pouco o vídeo para a gente ir resolvendo junto aí a página 21 da apostila. Abram aí para a gente resolver juntos. Na página 21, nós temos uma situação, problema parecida com a que a gente acabou de corrigir, que diz o seguinte: ao digitar o número 94.783 em uma calculadora, digitei o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. Se você tiver uma calculadora aí, você pode fazer para ver aí qual foi o resultado que você obteve, certo? Então, digite aí o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. Digitaram? Pode ser também na calculadora do celular, não tem problema. Que número você encontrou? Pode colocar aí na frente, ok? Na letra B, você consegue calcular a diferença entre esses números sem fazer a subtração, apenas pensando nas ordens do número? Converse com seus colegas e seu professor sobre isso e explique como pensaram. Então, vamos lá. Já que vocês resolveram, se não resolveram, resolvam rapidinho aí. Pausa o vídeo e resolve. Que tia tem aqui para vocês já resolvido. Vamos lá. A resposta da letra A. Se você ia digitar o número 94.783, mas digitou o 8 no lugar do 7 e o 7 no lugar do 8, você digitou o número 94.873. Muito bem aí, para você aí que está participando. Vamos lá, não espere por a resposta da tia. Vocês vão fazendo e corrigindo. Na letra B, você consegue calcular a diferença entre esses números sem fazer a subtração, apenas pensando nas ordens do número? Converse com seus colegas e seus professores e explique como pensaram. Aí, nós vamos comparar o número de ordem dos números. Vejamos aí. As unidades de milhar e as dezenas, elas são iguais. E as unidades também. Vamos ver. Temos uma centena e uma dezena a mais. Ou seja, nós temos 100 menos 10, que é igual a 90. Quando eu digo que as unidades de milhar e as dezenas são iguais, eu quero dizer que, quando eu troquei o 7 e o 8, eu troquei uma centena e uma dezena. Então, elas ficaram iguais. E a unidade, que é o número 3, também continua igual. Nós temos aí, quando eu troquei o número 8 por o 7, eu fiquei com 8 centenas. E o número 7 por o 8, eu fiquei com 7 dezenas, certo? Por isso que eu tenho agora, quando eu troquei aí o 7 por o 8, que eu agora tenho uma centena a mais, por isso que eu digo aí no final da explicação, 100 menos 10, porque eu fiquei com uma centena a mais, do 7 eu fui para do 700 eu fui para o 800, e uma dezena a menos, porque do 80 eu fui para o 70. Então, a diferença aí foi de 90. 94.873 menos 94.783 é igual a 90. Essa é a diferença dos dois números que eu digitei. Entenderam? Agora,
vocês têm aí também na página 21. Vocês vão fazer agora sem olhar e depois vocês olhem aí só para confirmar o resultado de vocês. Acompanhem aí comigo. Vocês têm aí uma tabela, certo? Na tabela, nós temos aí os números que era para ser digitado e os números como ficaram. Agora calcule as diferenças entre os números indicados usando o resultado da sua conversa. Queria digitar aí na tabela de vocês, viu? Eu quero que vocês acompanhem bem direitinho aí no livro de vocês. Queria digitar o número 35.649. Olhe bem, digitei 5 no lugar do 6 e 6 no lugar do 5. Qual foi o número que ficou digitado? Digitem aí, escrevam aí. Certo? O outro. Queria digitar na segunda linha da tabela 49.062. Mas eu vou digitar errado. Por quê? Porque eu vou digitar o 6 no lugar do 9 e o 9 no lugar do 6. Coloque aí na frente o número que foi digitado. Terceira linha, 83.750. 3 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 3. Qual foi o número que você digitou? Digite aí e escreva que eu vou já mostrar para vocês os números. Na quarta linha, 12.347. 4 no lugar do 7 e 7 no lugar do 4. Que número ficou? Agora, 25.873. 3 no lugar do 2 e 2 no lugar do 3. Fizeram? Muito bem. Agora, eu vou esperar esse momentinho, ou vocês também podem pausar o vídeo, certo? E, se não deu tempo você fazer, você faz aí, copia, para depois olhar como foi que ficou a resposta. Vamos lá. Então, na primeira troca aí, vai ser o número 36.549. Então, a diferença aí foi de 1 milhar, né? A milhar do 6 aí, que nós temos 1 milhar a mais e 1 centena a menos. Então, a diferença é 1.000 menos 100. A diferença desse número foi de 900. No segundo número, foi o quê? 3 milhar. Por quê? Porque eu troquei o 9 por o 6. E o outro 9 por o 6. O 9 dá milhar, o 6 da milhar eu troquei por um 9. E o da dezena. E o 6 da dezena eu troquei por um 9. Então, eu vou ter 3.000 menos 30. A diferença aí vai ser de 2.970. No outro número, a diferença foi de 50.000 menos 5.000. Ou seja, a diferença foi de 45.000. Por quê? Porque foi trocado o 8 por o 3 e o 3 por o 8. Então, foi a diferença aí de 5 dezenas de milhar. Aí, no outro, 12.347. Ficou 12.374. Foi trocado o 7 por o 4 e o 4 por o 7. Então, foi de 30 menos 3, que foi igual a 27. E no último, foi trocado o número 3 por o 2 e o 2 por o 3, que aí foi de 1 dezena de milhar. 10.000 menos 1, que foi a diferença de 9.999. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu qualquer coisa, pode perguntar para a tia, que a tia vai ajudar e responder novamente para vocês e dar uma explicada se você não entendeu, certo? Vamos continuar aí na página 21, resolvendo o outro probleminha. Vamos parar mais uma vez e vamos dar um tempinho, vocês vão responder a questão 5.
Calcule o número que ficou escondido embaixo da nuvem. Use os quadros para fazer as contas. Se for necessário, desenhe outros quadros. Diz o seguinte: Mariana saiu do trabalho com R$ 28,90. Ela gastou R$ 10,10 na padaria, R$ 9,20 na verdureira e foi para casa. Depois do almoço, deu para seu filho pagar o ônibus e ficou com R$ 5,50. Agora nós vamos descobrir quanto ela deu para o seu filho. Então façam aí, certo? Depois voltam o vídeo para ver como foi que a gente calculou. Vamos lá. Para a gente descobrir, nós vamos fazendo subtrações. Já tem aí o quadro, você vai só colocar os números aí dentro. Primeiro, o primeiro número pode circular aí na situação problema para facilitar vocês verem onde estão os números. Primeiro número, R$ 28,90. O reais vai ficar de um lado, centavos do outro. R$ 28,90 menos o que ela gastou primeiro, R$ 10,10. 28 menos 28,90 menos 10,10 vai dar igual a 18,80, que foi o que sobrou no primeiro gasto dela. Vamos continuar. Ela ficou ainda com R$ 18,80. Nós vamos colocar lá no próximo quadrinho. R$ 18,80. Aí ela fez um segundo gasto. Ela passou na verdureira e comprou e gastou R$ 9,20. Então, nós vamos fazer outra subtração. Ela tinha R$ 18,80 menos R$ 9,20, sobrou R$ 9,60. Pronto, sobrou R$ 9,60. Ela ficou, olhe bem o restante do problema. Ela ficou com R$ 5,50. Desses 9,60, você vai colocar aí e fazer uma subtração. 9,60 menos os 5,50 que sobrou para ela. Vamos ver quanto foi que ela deu para o seu filho. Mariana deu R$ 4,10 para seu filho. Certo? Pronto. Agora, muito bem. A gente resolveu juntos essa página 21 e agora vocês vão resolver sozinhos a página 22 e 23, que é continuando esse conteúdo, certo? A página 22 e 23 vocês vão resolver sozinhos. Por quê? Porque agora nós vamos começar um novo conteúdo. Geometria, divisão e tempo. Nesse conteúdo, nesse capítulo, você vai aprender mais sobre figuras geométricas e sobre o ângulo reto. Também vai conhecer um modo de fazer divisões e, por fim, vai aprender um pouco mais sobre intervalos de tempo e fazer uma pesquisa na turma. Começando, eu vou dizer para vocês o que são figuras geométricas e o que são polígonos. Figuras geométricas são elementos com formas, tamanhos e dimensões num plano ou espaço. Por exemplo, um triângulo, um quadrado, uma pirâmide são exemplos de figuras geométricas, certo? Então, figuras geométricas é isso. É uma figura com formas, certo? Então, ela tem uma forma. E o que são polígonos, que também vocês vão precisar saber? É uma figura plana, fechada, com apenas linhas retas no seu contorno. E essas linhas, elas não se cruzam. Então, os polígonos são isso, são figuras planas fechadas, certo? Então, as figuras que forem abertas, que se cruzarem, não são polígonos. Os polígonos sempre têm um número de lados iguais ao número de cantos. E os cantos de cada polígono são os ângulos, certo? Eu trouxe aqui para vocês que vocês vão precisar uma figura onde mostra aqui um ângulo. O ângulo é esses cantinhos aqui, ó.
da figura. Nós chamamos esses cantinhos aqui de ângulos, certo? Os cantos de cada polígono são chamados de ângulos. Ok? Deu para entender? Aqui eu trouxe para vocês algumas figuras geométricas planas que são polígonos. Nós temos aqui um quadrado, um retângulo, um triângulo, um círculo, um pentágono e um hexágono. Agora eu quero que vocês observem aí, na apostila de vocês, na página 25, essas obras de arte. Joana está pensando em fazer um curso de pintura e desenho. Ela aprecia obras de arte que utilizam figuras geométricas e gostou muito desses quadros. Observem aí. Vejam que esses quadros, eles são formados por polígonos, ou seja, figuras geométricas. O Mar e o Barquinho de Zaqueu Pedrosa é a primeira obra de arte. E o outro é Mapa do Mundo no estilo de Piet Mondrian, que é essa outra figura aí. Observem, curtam bem essas figuras e respondam oralmente aí e depois escrevam aí na apostila de vocês quais figuras geométricas você identifica nessas obras. Vejam que eu apresentei aqui para vocês algumas figuras geométricas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo, pentágono e hexágono. Você consegue identificar nessas obras de arte alguma dessas figuras que eu apresentei para vocês? Aí vocês vão colocar o nome das figuras que você identifica nessas obras, tanto na primeira como na segunda, certo? Por que você acha que o autor da segunda obra deu esse nome ao quadro? Veja aí o nome desse quadro: Mapa do Mundo no estilo de Piet Mondrian. Então, por que você acha que ele deu esse nome a esse quadro? Você vai dizer com as suas palavras, certo? É uma resposta pessoal sua. E você já viu outros quadros elaborados com figuras geométricas? Você já viu? No caso aí, a sugestão que eu dou é que se você gosta de desenhar, se você não gosta, mas que você quer desenhar um pouco, faça algum desenho usando as figuras geométricas, como esse barquinho aí, ó, que a gente viu aí. É uma figura usando figuras geométricas, é um desenho. Você também pode usar o seu caderno de desenho e fazer uma figura um desenho usando figuras geométricas, certo? E pode retornar para mim, certo? Manda aí a foto da sua figura que você fez usando as formas geométricas, as figuras geométricas, que vai valer pontinhos também. E respondam aí na apostila de vocês na página 25. As atividades propostas de hoje, vocês vão continuar na página 22 e 23, como eu tinha dito, dando continuidade nas atividades. E também vão resolver a página 25 e 27 com o novo conteúdo lá do capítulo 5. Não é muita, é pouca. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês, certo? Desejo boas festas e é isso aí. Aguardo o retorno das atividades e estou à disposição para qualquer dúvidas. Bons estudos e boas festas a todos e muito obrigado pela participação. Beijos!